Bonita camisa, Fernandinho. Fala, a do senhor também é linda. E vocês lembram dessa propaganda? Mas afinal, hein? O que é um bom marketing? O que será que é uma boa propaganda? Bom, nos próximos minutos aí eu vou ter a não tão difícil tarefa de tentar convencer você de que um médico, ou um dentista, ou um fisioterapeuta, um nutricionista, sei lá, um profissional qualquer de saúde fazer uma dancinha lá e colocar na rede social ou no TikTok não necessariamente é uma coisa ruim. E antes de mais nada, não, eu não sou do time da dancinha e provavelmente você nunca vai me ver fazendo uma dancinha no meu perfil profissional, pelo menos não esse Natan aqui de 2020. E eu não sei se você já viu essa propaganda ou se você se lembra dessa propaganda aí, mas ela era de uma marca de camisa que eu acho que nem existe mais, que é a US Top, e eles tinham um bordão super legal que era: o mundo trata melhor quem se veste melhor. E eles conseguiram uma façanha, que foi viralizar esse comercial numa época que nem esse termo existia, nem celular existia, nem WhatsApp, nem mídia social. Eles conseguiram viralizar só no boca a boca, porque a ideia era muito bacana, era muito boa. E aí, vez por outra, quando alguém via duas pessoas de camisa igual, né, ou com a roupa igual, soltava esse: bonita camisa, Fernandinho. Mas bom, o que faz uma propaganda ser tão especial? O que faz ela ser uma boa propaganda? E a gente vai abordar isso aí sob 3 espectros diferentes, né? Você com o seu cliente, afinal de contas, ele que paga as contas, né? Você com você mesmo e você com a sua classe, né? Eu já falei em outro vídeo que a gente só tem paz de espírito e a gente só vai ter paz com o nosso próprio marketing, aí a gente só vai ter paz com a nossa própria mídia social se você conseguir juntar as 3 coisas. As coisas que nós queremos, você com você mesmo, as coisas que nós podemos, você com o teu cliente, e as coisas que nós devemos, você com a sua classe. E a gente vai abordar aí um por um, né? E eu começaria falando sobre uma propaganda, ela é atemporal. Isso necessariamente vai dizer que isso é uma boa propaganda? Não necessariamente. Essa propaganda aí que eu falei, né, do Fernandinho, ela é uma propaganda de 1984, é o ano que eu nasci. E eu, como bebê, obviamente não ia lembrar dessa propaganda, porque, enfim, eu não poderia, como bebê, ter visto e lembrar até hoje. Eu só falo dela hoje porque, de alguma forma, ela chegou até mim. Ela acabou resistindo aí ao duro e implacável filtro do tempo, né? Mas não necessariamente uma propaganda ou um marketing que resiste ao tempo vai ser um bom marketing. Por que eu falo isso? Porque não necessariamente é a ideia que vai sobreviver. Às vezes pode ser o caso de um garoto propaganda sobreviver. Como, por exemplo, em 2016 eu fui até Seattle, né? E é uma viagem enorme, e aí eu saí quebrando a viagem em vários pedaços. Eu fui para São Paulo, passei uns dias em São Paulo. Depois eu fui para o Panamá e passei uns dias no Panamá. Depois para Califórnia e depois para Seattle, né? E quando eu estava lá no Panamá, eu encontrei uma propaganda de uma marca de relógios suíços, isso em 2016. E o garoto propaganda era o Ayrton Senna. E aí eu chamei minha esposa e disse: nossa, olha só, faz 22 anos que o Ayrton Senna morreu. Aí ele continua sendo o garoto propaganda aí dessa marca. Olha que coisa incrível. Aí eu chamei a menina que estava lá nessa loja e falei: você sabe quem é esse? Ela: sei sim, é o Ayrton Senna, é o piloto de Fórmula 1. E o cara, que incrível! E ele era tão atemporal de um jeito que no mesmo ano de 2016 eu fui em Interlagos e vi muita gente com o bonezinho do Banco Nacional, que já faliu, mas por conta do garoto propaganda. Não foi a propaganda que sobreviveu ao tempo, foi o garoto propaganda que se tornou um ícone atemporal. Então não necessariamente uma ideia que resiste aí ao filtro do tempo é uma boa propaganda. Ok, então, mas se não é o filtro do tempo que vai dizer se um marketing, que uma propaganda é boa ou ruim, então o que seria? De uma forma bem simples, se vende é porque é bom. Tá? A função de um marketing, a função de uma propaganda é basicamente vender. Se ela está conseguindo cumprir o objetivo dela, ótimo, então deve ser um bom marketing. Mas eu não acho que aquilo ali é postura de um médico, de um dentista, de um nutricionista, fisioterapeuta, enfim, eu não acho que é papel de um profissional de saúde ficar fazendo aquelas dancinhas, aquelas, entre aspas, aí, presepadas, colocar nas redes sociais dele. Cara, hoje o mundo ele é tão plural, principalmente o mundo de mídias digitais, que se você não gosta de uma coisa, sabe o que isso quer dizer? Apenas que você não é o público para aquilo ali, tá? Simplesmente isso. O que você tem que fazer é só rolar a página e ir para o próximo anúncio, ou ir para a próxima foto de alguém que alguém postou do jantar anterior, da noite anterior, ou enfim,
alguém colocou lá ele fazendo exercício. Então, possivelmente só você que não é o público. E outra questão que pode surgir é, cara, então se para ganhar pacientes, para vender, hoje eu vou ter que fazer aquilo ali, cara, sinto muito, mas então eu não vou ter pacientes, tá? Então, essa é a minha visão hoje, cara. Se tiver de fazer aquela dancinha ali, eu não vou ter paciente nenhum, pelo menos esse Natan de 2020. O que eu quero dizer o Natan de 2020? Eu quero dizer o seguinte, cara, você não vai pra praia de terno, gravata, você não vai pra praia de jaleco, você vai de calção, você vai de sunga, você vai as mulheres vão de maiô, de biquíni. Então, para cada ocasião, para cada lugar, você tem um vestimenta. E veja, eu estou falando em ir, eu não estou falando em postar, que a gente já conversou sobre isso, né? Mas cada ocasião você vai com um tipo de roupa. Assim como cada mídia social ou cada lugar que você vai se manifestar ou falar, ele tem um tipo de linguagem próprio, ele tem um tipo de conteúdo próprio para aquilo ali. Então, quando um médico vai fazer algum conteúdo para o YouTube e o objetivo dele é falar com os pacientes dele, é completamente diferente se esse mesmo médico for para um evento da sociedade ou para um congresso médico falar para médicos. Ninguém começa um vídeo no YouTube dizendo, olha, eu vou falar aqui meus conflitos de interesses e tal. Não, não. A linguagem de cada meio ela é própria para cada um dessas mídias sociais. E o TikTok, ele tem esse tipo de conteúdo. O foco dele é esse tipo de conteúdo. O foco dele é muito mais um público mais jovem, mais adolescente, que se manifesta dessa forma. Então, talvez a discussão não seria se o médico tem que estar ali fazendo dancinha. Talvez a discussão seria se o médico deveria estar ali. Porque aquele é o tipo de conteúdo que o TikTok busca, ou que o TikTok tá focado em produzir. Eu até brinquei com um colega de faculdade, que eu disse, cara, TikTok não é ruim não, cara, é só você que é velho, na verdade. E o que eu quero dizer com isso? Que da mesma forma que as coisas mudaram em relação a ir à praia, você, em 1920, você não via um médico de calção na praia, porque aquilo poderia ser visto, interpretado como uma coisa meio indecorosa, ou um tipo de vestimento, ou um tipo de lugar que não era adequado para o médico ir. Hoje não, hoje é normal. Talvez nos próximos anos isso mude, o conjunto de coisas que são aceitas pela sociedade, elas mudam, elas não são estáticas, né? E tudo muda também, e nós também não somos estáticos. Tinha um professor na época da faculdade, eu fui monitor de urologia, e esse professor da faculdade ele dizia o seguinte, cara, nunca seja o primeiro a adotar uma conduta, mas também nunca seja o último a adotar uma conduta, né? Talvez você já tenha escutado essa frase, mas para as mídias sociais, isso também é verdade. Bom, e por fim a gente vai falar aqui sobre o assunto que provavelmente é o mais espinhoso, é o assunto que eu tenho que escolher mais as palavras, que é em relação a você com a sua classe. Então, eu já falei aqui que um bom marketing é um marketing que dá resultado, é um marketing que vende. A função do marketing é vender. Se ele vende, ótimo, você só coloca dinheiro em um anúncio do Instagram, em um outdoor, em um anúncio na rádio, em um panfleto, com a finalidade de venda. Ah, não, mas tem a função de informação, tem o marketing de branding, que você só quer posicionar a sua marca. Pode até ter, né? Mas quando você faz branding, quando você faz informação, você está se posicionando aqui porque você planeja mais adiante efetuar uma venda. É por isso que você investe em marketing. Afinal de contas, é uma página, é um anúncio empresarial. Então, a finalidade, no final das contas, é efetuar uma venda. Mas por que eu falo isso? Porque em marketing, em propaganda, você tem que jogar limpo. Mas você tem que jogar duro, você tem que ter um objetivo de venda. Porque senão passa a ser qualquer coisa, passa a ser diversão, passa a ser filantropia, menos um anúncio, tá? Então, jogue limpo, mas jogue duro. Isso quer dizer que vale tudo no marketing? Não, de maneira alguma. Eu só quero dizer que o teu conselho, o que o teu órgão de classe fala, ele não necessariamente tem que ser tomado como verdade absoluta. Por que eu falo isso? Porque é mutável e às vezes as coisas que o teu conselho, que o teu órgão de classe fala, elas mudam muito rápido, cara. Parece até aquela história, aquela música do Raul Seixas, né? E não raras vezes o conselho, nessas questões de anúncios, ele é uma metamorfose ambulante e várias vezes ele agora quer dizer o contrário do que ele disse antes. Quer ver um exemplo? Há pouco tempo atrás, 2 anos atrás, era considerado totalmente antiético, ilegal, imoral, só não engordava, né, para citar outra música aí do Roberto Carlos, enfim, mas era considerado totalmente errado você fazer teleconsulta, você usar as mídias sociais para poder fazer uma consulta, e muito mais imoral, ilegal, você fazer cobrança por esse tipo de serviço.
Agora, os mesmos conselhos, órgãos de classe dizem que isso é ótimo. E quem se utilizou desse subterfúgio agora, depois da pandemia, a maioria das pessoas que se utilizou isso não foi o cara que tem só o consultório dele, foram corporações grandes, e muitas daquelas pessoas que falavam que aquilo era errado, que aquilo era imoral, que era ilegal, eles passaram a fazer isso. E é por isso que você não tem que tomar aquilo como uma verdade absoluta, você tem que jogar limpo, mas jogue duro também, tá? E quando eu falei sobre isso, esse mesmo colega que eu falei que na verdade o TikTok não era ruim, ele que era velho, ele falou, cara, mas se você não obedece uma regra, você necessariamente já não está jogando limpo. Não necessariamente. Nem sempre o que é legal é moral. E às vezes, melhor do que qualquer retórica, são exemplos, tá? E eu vou citar 3. Por exemplo, na época do Brasil colônia, você escravizar era legal. Ilegal era você libertar escravos, era um crime, era ilegal, era contra a lei você libertar escravos. Então, nem sempre o que é legal é moral. Na Alemanha nazista, era ilegal você esconder judeus. O que era moral, o que era legal, foi os campos de concentrações. E lá no Apartheid, na África do Sul, o racismo foi legal. Praticar racismo era uma coisa legal. Você protestar contra o racismo era uma coisa que ia contra a lei. Você poderia ser preso contra a lei. Então, nem sempre o que é legal é moral. E é por isso que a gente tem que se questionar e muitas vezes conversar a esse respeito, conversar essas coisas e colocar novas ideias para poder evoluir. Tá certo, pessoal? Mas e você? O que você acha, hein? Será que um dia eu ainda vou ver você fazendo dancinha? Eu imagino que, no meu caso, definitivamente não, até por falta de habilidade. Mas é isso aí. Um abraço e foi bem bacana trocar essa ideia aí com vocês sobre o TikTok. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Camisas Westop. O mundo trata melhor quem se veste bem. Bonita camisa, Fernandinha. Muito obrigado. Ah, senhor.